Resolução do exercício de cálculos estequiométricos. Primeira questão. A massa de dióxido de carbono liberada na queima de 80 gramas de metano, quando utilizado como combustível, é. A questão dá as massas molares das duas, aliás, ele dá a massa atômica dos elementos em questão, de hidrogênio 1, carbono 12 e oxigênio 16, certo? A equação já está balanceada, e aí nós temos aqui o metano, que é uma das substâncias em questão, mais 2 mols de gás oxigênio, produz 1 mol de dióxido de carbono, mais 2 mols de água. Certo, gente? Então, eu vou trabalhar aqui com o meu metano. E do outro lado, eu vou trabalhar com o dióxido de carbono, CO2. Primeiro passo da minha regrinha, regra de 3, é calcular as massas molares das duas substâncias. Então, aqui o carbono eu tenho 12, certo? 12 mais 1 vezes 4. E aí eu vou ter 16 gramas por mol. É a massa molar do metano. Do outro lado, eu vou ter CO2, 12, mais 16 vezes 2, no total de 44. Então, aqui desse lado eu coloco 44, a massa molar do CO2. E aí ele quer saber a massa do dióxido de carbono liberada. Então, embaixo do dióxido de carbono vai ser X. E do outro lado, a massa utilizada na questão no enunciado, 80. Produto dos meios pelo produto dos extremos, eu vou ficar com X é igual a 88, aliás, 80 vezes 44, dividido por 16. X vai ser igual a 220 gramas. A alternativa é. Segunda questão, calcule o número de moléculas de NO formadas juntamente com a água na reação da amônia, com 3,60 vezes 10 a 21 moléculas de oxigênio. Então, aqui eu vou trabalhar com meu NO, certo? Que é justamente a substância que ele está perguntando a quantidade de moléculas, e oxigênio, que é a substância que ele está dando a quantidade de moléculas. A equação já está devidamente balanceada, tá? Como tanto na informação como na pergunta ele está trabalhando moléculas, gente, a gente vai usar o quê? A constante de Avogadro. 6,02 vezes 10 a 23, certo? Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, 5 sobre 2 é a mesma coisa que 2,5, né? Então, vou colocar aqui, ó, 2 NO. Então, aqui eu tenho, ó, 2,5, certo? Que é o coeficiente, vezes a constante, que eu vou arredondar para 6 vezes 10 a 23. Do outro lado, eu tenho o coeficiente 2, então 2 vezes 6 vezes 10 a 23, certo? Parte de baixo, eu vou colocar a quantidade de oxigênio que o enunciado me informa, 3,60 vezes 10 a 21. E do outro lado, embaixo do NOx, que é a quantidade de moléculas que ele quer saber. Agora, produto dos meios pelo produto dos extremos, eu vou ficar com X é igual a 2,88 vezes 10 a 21 moléculas. Terceira questão, ele fala que o inseticida DDT, ele dá massa molar do inseticida, 354,5 gramas por mol, é fabricado a partir do clorobenzeno e dá também a respectiva massa molar do clorobenzeno. E aí, a partir do clorobenzeno e o cloral, certo? De acordo com a equação, gente. Então, aqui eu tenho, ó, clorobenzeno, cloral, DDT e água. Partindo-se de 1 tonelada de clorobenzeno e admitindo-se rendimento de 80%, a massa de DDT produzida é igual a
Então, ele quer saber, admitindo-se que o rendimento da reação seja de 80%, ele quer saber a quantidade de DDT produzida, tá? Então, aqui, ó, eu vou pegar minhas duas substâncias, certo? C6H5Cl, que é o clorobenzeno, e o DDT. Ele dá massa molar do clorobenzeno, certo? Porém, aqui, gente, ó, eu tenho o coeficiente 2, então vou ter que multiplicar 2 vezes a massa da substância, que é 112,5. Do outro lado, eu vou pegar a massa molar, 354,5. Essa quantidade aqui é em gramas. Porém, no enunciado é trabalhado a unidade tonelada, tá, gente? Então, a gente pode colocar aqui direto tonelada, certo? Porque aqui quando eu multiplico dá 225. Então, se 225 gramas produz 354,5 gramas, 225 toneladas vai produzir 354,5 toneladas, certo? Aqui embaixo do clorobenzeno eu coloco a quantidade que ele deu no enunciado, 1 tonelada, e aqui X. Produto dos meios pelo produto dos extremos, X será igual a 1,57 o quê? Tonelada. Porém, essa quantidade representa um rendimento de 100% da reação. E a equação nos deu a informação que o rendimento era de 80%. Então, aqui eu vou fazer uma outra regra de 3. Então, eu vou pegar essa quantidade achada, que foi 1,57 toneladas, equivale a 100%, 80% corresponde a Y. Y será igual a 1,26 toneladas. Quantidade correspondente a 80%. Quarta questão, ele fala que 12,25 gramas de ácido fosfórico com 80% de pureza são totalmente neutralizados por hidróxido de sódio, numa reação que apresenta rendimento de 90%. A massa do sal obtida nesta reação é de... E ele dá as massas atômicas e dá a equação. Então, eu tenho aqui ó, o ácido fosfórico, que ele está sendo neutralizado com hidróxido de sódio, formando o sal, que é o fosfato de sódio, mais água, gente. Então, é uma questão que envolve, ao mesmo tempo, pureza dos reagentes e rendimento da reação, tá? Primeira coisa a fazer é o quê? Trabalhar a pureza, porque ele diz que essa quantidade é a quantidade utilizada de ácido fosfórico, só que ela não está pura. Apenas 80% dessa quantidade corresponde ao ácido fosfórico puro. Então, a primeira coisa a fazer é descobrir quanto é que equivale 80% dessa quantidade. Então, eu vou dizer aqui que 12,25 corresponde a 100%. 80%, que é de fato a pureza, corresponde a quanto? Ou seja, eu estou determinando 80% dessa quantidade aqui. Tá? Então, X vai ser igual, fazendo o produto dos meios pelo produto dos extremos, 9,8 gramas. Então, essa é a quantidade pura do ácido fosfórico. Certo? Descobrindo isso, eu vou para o meu cálculo, certo? Para descobrir a quantidade do sal produzido. Então, eu vou trabalhar aqui com o meu ácido fosfórico, H3PO4, e do outro lado o meu sal, fosfato de sódio. Massa molar das duas substâncias, então aqui ele dá as massas atômicas, gente, é só somar, a gente já aprendeu a fazer isso, né? Soma, o total dessa massa aqui vai dar igual a 98 gramas, é a massa molar do ácido fosfórico. Do outro lado, a massa molar do sal vai ser igual a 164 gramas. Certo? Aí agora eu vou pegar a quantidade pura do ácido fosfórico que eu identifiquei, que foi 9,8 gramas, para descobrir a quantidade aqui do meu sal produzido. Tá? Então, fazendo o produto dos meios pelo produto dos extremos, eu vou ter aqui a quantidade de 16,4 gramas. Parou por aqui? Ainda não, gente, porque essa quantidade aqui é se a reação tivesse o rendimento de 100%.
certo? Então, eu vou precisar fazer uma terceira regrinha de 3 para saber quanto é que corresponde 90% do rendimento dessa reação. Então, continuando, eu vou dizer que 16,4 gramas corresponde a um rendimento de 100% de reação, né? Porém, a questão informa que o rendimento da reação é 90%. Então, eu vou dizer agora que meu Z, que é a quantidade que eu quero descobrir, né? Então, Z, ó, produto dos meios pelo produto dos extremos, é igual a 14,76 gramas, certo? Essa aqui é a quantidade correspondente a 90% da reação, do meu sal. Quinta questão, considera a reação de produção do metanol, o álcool metílico, e aí ele dá a equação monóxido de carbono mais hidrogênio se transformando no metanol. E aí ele diz que se 48 gramas de hidrogênio são adicionados a 140 gramas de metanol e o rendimento da reação é de 100%, a massa do reagente em excesso e a massa do metanol formada são respectivamente... Então, gente, questão de reagente em excesso, certo? A primeira coisa a saber é determinar quem é o reagente que está em excesso, a quantidade que está em excesso, e a partir do reagente limitante, calcular a quantidade do metanol produzido, certo? Então, primeiro eu vou trabalhar com meus dois reagentes, ó, monóxido de carbono, do outro lado, hidrogênio. Massa molar dos dois reagentes seria a massa do carbono mais do oxigênio, 12 mais 16 dá 28 gramas. 2 vezes a massa molar do hidrogênio, 1 vezes 2, 2. E aí você opta, você vai colocar uma das massas do enunciado de uma das duas substâncias. Então, vou pegar a massa do hidrogênio que foi trabalhada aqui, ó, 48 gramas, vou colocar embaixo do hidrogênio. E vou dizer que aqui a quantidade do meu monóxido de carbono é X. Esse meu X seria a quantidade necessária para reagir completamente com essa quantidade de hidrogênio. Quando eu faço o produto dos meios pelo produto dos extremos, eu chego ao resultado de 336 gramas de monóxido de carbono. Então, gente, 336 gramas é a quantidade suficiente para reagir completamente com 48 gramas. Aí eu vou para a questão e vejo que foi usado apenas 140 gramas, ou seja, foi utilizada a quantidade bem inferior do que eu precisaria. Então, eu digo que meu CO é meu reagente limitante, porque a quantidade dele está abaixo do que eu preciso para reagir completamente, certo? Consequentemente, o meu hidrogênio é meu reagente em excesso, né? Vamos lá fazer a continha novamente. Então, vou fazer o mesmo processo novamente, né? Meus dois reagentes, vou repetir a massa molar do meu monóxido de carbono, isso. A massa molar do hidrogênio, 4. Aí agora eu vou fazer o inverso. Eu vou pegar a quantidade do meu monóxido de carbono utilizada na questão, que foi 140 gramas, e descobrir então qual seria a quantidade de hidrogênio suficiente, né, necessária para reagir com essa quantidade. Produto dos meios pelo produto dos extremos, X é igual a 20 gramas. Ou seja, eu precisaria apenas de 20 gramas para reagir com 140 gramas de monóxido de hidrogênio, meu CO, monóxido de carbono, perdão. E quando eu olho para a questão, eu observo que a quantidade utilizada foi de 48 gramas, gente. Ou seja, foi utilizada 48 gramas, eu só precisaria de 20, então vai restar 28 gramas sem reagir, que é a minha quantidade em excesso, tá? Então, eu já sei que 28 gramas é a quantidade em excesso do meu hidrogênio, certo? Então, eu já tenho aqui uma das opções da alternativa. Parou aqui não, porque ele também quer saber a quantidade aqui, ó, dessa minha substância. Tá? Para saber, eu vou pegar quem? Meu reagente limitante, que eu descobri quem é, ó, CO. Então, eu vou trabalhar agora com CO para descobrir a quantidade do metanol. Tá, gente? Então, sempre com o reagente limitante. Tá? Eu vou fazer novamente a mesma continha agora com meu CO. E do outro lado, meu metanol, meu álcool metílico.
tá? Massa molar das duas substâncias, o meu CO a gente já sabe que é 28 gramas. O meu álcool metílico, quando eu faço somatório, vai me dar 32 gramas, certo? O que é que eu vou fazer agora? Eu vou utilizar a quantidade do meu CO, que foi utilizada na questão, tá? Que foi 140 gramas. E aí eu descubro a quantidade de metanol produzida. Produto dos meios pelo produto dos extremos, 160 gramas, tá? Então, ó, reagente em excesso e a massa do metanol, respectivamente, 28 e 160 gramas, gente. Então, recapitulando, é necessário descobrir o reagente que está em excesso, subtrair a quantidade do enunciado com a quantidade que você achou, você tem o excesso na substância, né? A quantidade do reagente que foi em excesso, e depois, para descobrir a quantidade do meu metanol, você vai fazer o quê? Você vai trabalhar com reagente limitante, e aí descobre a quantidade de metanol produzida.